Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Os nossos agradecimentos por mais uma vez estarmos aqui estudando o Livro dos Espíritos, buscando reflexões e mudanças de comportamento e de atitude. E para nossa reflexão da noite, a questão 89 da segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. E a temática é forma e ubiquidade dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Ou seja, será que um espírito pode estar em uma colônia e rapidamente se deslocar para uma zona umbralina para socorrer outro espírito? Em quanto tempo? Aí os espíritos respondem: sim, mas fazem com rapidez do pensamento. E para completar essa questão, Kardec ainda continua: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então veja bem, não podemos confundir pensamento com a alma. A alma é a que pensa. E o pensamento é uma das características, é um dos atributos do espírito. E para a gente poder entender melhor sobre essa questão, o espírito ele pode percorrer o espaço com a velocidade do pensamento. Eles conseguem pelo processo de volitação. O que é volitar? É a capacidade de voar, se deslocar rapidamente de um lugar ao outro no espaço. Então, assim, a grosso modo, para a gente poder entender melhor tanto a pergunta como a resposta, a gente poderia pensar as pessoas, como que elas se locomovem aqui no espaço terreno. Algumas andam de bicicleta, outras a pé, outras de ônibus, outras de carro, outras de avião. Ou seja, o que vai determinar a minha escolha é a minha condição financeira. Se eu tenho uma condição financeira melhor, eu vou optar por um carro, por um avião. Se eu não tenho condições ainda financeiras, ou eu vou a pé, de bicicleta ou de ônibus. Isso só para a gente poder entender como que as pessoas se locomovem. Assim também como os espíritos, eles também se locomovem. E de que forma? Através do pensamento. Só que o espírito, ele não depende da condição financeira, depende da condição evolutiva. Ou seja, quanto mais evoluído, mais rápido e mais alto, ele consegue atingir o seu objetivo. Um espírito inferior, menos evoluído, ele pode até saber volitar, mas vai volitar baixinho, próximo ao solo. Ele não vai conseguir ascender como os espíritos evoluídos conseguem. Então, o espírito evoluído, ele vai conseguir atingir através da velocidade do próprio pensamento, ou seja, mais rápido, mais alto, né, conforme a sua necessidade, o lugar que precisa ir. Mas isso não quer dizer que ele só vai rapidamente. Isso vai depender da situação. Se ele quiser, por exemplo, ir devagar, pensando, observando a paisagem, ou se atentando para a sua missão, para o seu trabalho, ele também pode, porque ele tem o controle, ele consegue manipular, né, de forma rápida ou lenta. Por exemplo, se ele está em um atendimento, em uma missão, sai do plano superior e vai atingir uma zona umbralina, nem sempre vai ser adequado para ele chegar volitando de forma rápida, assustadora para aqueles irmãos que estão sendo socorridos. Então, dependendo da sua missão, dependendo da sua condição,
né, ele vai utilizar de forma rápida ou mais lenta, ou utilizar outras formas de chegar até o local que ele quer atingir. Miramês, ele esclarece que a velocidade do espírito ele tem variações infinitas, conforme a evolução da alma. Os espíritas, por exemplo, materialistas, eles utilizam os mesmos que os encarnados. E os mais evoluídos, eles viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Então a velocidade ela não é igual para todos os espíritos, pois vai depender muito em qual faixa evolutiva aquele espírito se encontra. E depende também dos processos interiores de cada um. Porque se nós utilizamos esses processos interiores como a reforma íntima para o nosso aproveito e também para o trabalho espiritual, a nossa evolução vai nos permitir caminhar mais rápido, voar, deslocar de um espaço para o outro em menos tempo. Mas aí vai depender da nossa condição evolutiva. E muitos espíritos angelicais, eles escondem a sua própria iluminação para ajudar os que se encontram nas sombras. Mesmo ele sendo um espírito elevado, um espírito de luz, mas em respeito à misericórdia divina, em respeito aos irmãos sofredores a quem ele está socorrendo, porque entende que eles estão em processo de aprendizagem. Então, muitas das vezes, eles optam por outras formas de aproximação mais lenta para servir melhor, dependendo da sua missão, da sua condição de trabalho espiritual. Um espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é um atributo cuja força, sua energia, pode levar aonde quiser, desde que tenha as condições morais para essa viagem. Então vai depender da faixa em que se encontra na escala evolutiva. Tem espírito que quando desencarnam, eles permanecem nas casas onde viveram. Outros ficam presos a cemitérios e outros ainda ficam perambulando pelas ruas, pelos lugares que eles afinizaram pelo sentimento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o ódio em demasia, ele faz pesar o corpo espiritual. E não só o ódio, assim como a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Então ele atrapalha a volitação, porque os corpos espirituais, eles ficam chumbados no solo terreno, dificultando. Miramês, ele esclarece que além da volitação, há outros equipamentos eletromagnéticos que se locomovem no espaço. Por exemplo, como nós já vimos em nosso lar, o Airbus ou o ônibus que se locomovem no ar. Então, pois há necessidade desses transportes, visto que nem todos os espíritos estão no mesmo grau evolutivo e não conseguem volitar. Então, se nós estamos numa faixa bem inferior, bem inicial, ainda não conseguimos o processo da volitação, então é natural que se necessite de outros equipamentos eletromagnéticos para que possam ser transportados no início até atingir uma faixa evolutiva em que o próprio espírito consiga se locomover através da volitação. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem a capacidade de volitar. E ele pode, inclusive, levar junto consigo outros espíritos que não conseguem. Em muitos livros, nós já vimos que em resgate de irmãos de zonas umbralinas, por auxílio de irmãos missionários, pela força de sua luz, a sua elevação consegue levá-los. Então, muitos espíritos, quando são socorridos, às vezes eles não têm essa condição evolutiva de volitar. Mas sendo um irmão, um espírito de luz, missionário, ele consegue volitar e ainda levar junto dele outros irmãos necessitados. Então, mais uma vez, nós percebemos nessa questão que nós temos que continuar investindo na nossa reforma íntima. Nós precisamos desenvolver o nosso lado bom,
Nós precisamos criar atitudes, comportamento que nos leve a trazer para perto de nós o trabalho do bem. Porque só assim nós vamos conseguir mudar de faixa evolutiva. Fácil? Não é, mas que precisamos, é urgente. Então que Jesus ele possa estar sempre próximo a nós, nos fortalecendo, para que a gente não desista da nossa caminhada. Obrigada e tenha uma boa noite.